Falando mais sobre o Brasil nisso tudo, o Brasil não vai retaliar o governo Lula. Lula aposta numa negociação com os norte-americanos, não deve retaliar os Estados Unidos, pelo menos nesse curto prazo. A apuração do Jamil Chad, ele apurou que, por enquanto, o Brasil e o presidente Lula buscam acelerar acordos comerciais para diversificar seus destinos de exportação. A ideia do Brasil é de que, ainda que exista uma necessidade de dar uma resposta às tarifas impostas por Trump, o país quer demonstrar também, tanto ao setor privado como ao governo dos Estados Unidos, que há um engajamento pelas negociações. Então, não se exclui um recurso na Organização Mundial do Comércio, até como um gesto simbólico de defesa e soberania das regras do multilateralismo do comércio. Ô Raquel, a gente está acompanhando também, você apurou que os barões de Wall Street, o pessoal da Bolsa lá norte-americana, está chateado com o Trump, né? Diego, é interessante, né? Porque se tem está tendo uma reação muito forte no mercado americano entre os banqueiros. O que está acontecendo? Até ontem, boa parte desse pessoal, dos barões de Wall Street, os titãs, né, de Wall Street, eram apoiadores de Donald Trump. Eles tinham muita simpatia pela agenda de corte de custos, que é tocada pelo Elon Musk, e por outras iniciativas do Trump. Mas agora, diante do caos provocado pela política comercial dele, pelo aumento de tarifas e pelo que isso está provocando de efeito nas bolsas de valores, a queda é generalizada e está se perdendo trilhões de dólares em riqueza ao redor do mundo, eles estão se voltando contra ele. Uma das vozes mais influentes nos Estados Unidos é Jamie Dimon. Jamie Dimon tem 69 anos e é o CEO do JP Morgan há mais de 20 anos. Numa carta aberta aos investidores, né, e aos acionistas do banco, ele disse que essa situação precisa de uma solução rápida, porque senão vai provocar um estrago nas cadeias produtivas. E ele usou uma frase muito interessante em que ele disse assim, America First, né, o slogan do Trump, América primeiro é muito bom, desde que não seja a América sozinha. Teve um outro investidor americano, um outro mega investidor, esse sim um apoiador entusiasmado de Donald Trump durante a campanha, que é o Bill Ackman. O Bill Ackman, ele está postando furiosamente na rede X, que pertence ao Musk, contra essas medidas, e uma das postagens dele é o seguinte: se tem alguém assessorando o Donald Trump a ficar negociando acordos bilaterais enquanto os mercados desabam, porque essa estratégia parece de Trump, né? Tentar negociar vantagens com a China, com o Vietnã, com a União Europeia. O Ackman diz, essa pessoa, se tem alguém assessorando o Trump a fazer isso, ela precisa ser demitida imediatamente. E aí tem vários outros, até escreveu uma coluna para o UOL sobre isso, de vários hedge funds e fundos de investimento importantíssimos nos Estados Unidos, com carteiras de bilhões de dólares, criticando publicamente, se não Trump diretamente, mas a sua política tarifária. E aqui no Brasil também tem repercussões. Eu conversei com um banqueiro que, assim, o mercado financeiro, de uma forma geral, tinha simpatia pelo Trump, pela sua política. E agora o pessoal está revoltado. E eles me diziam assim, uma frase muito emblemática, né, dessa disrupção que o Trump está provocando nas cadeias produtivas, porque as cadeias hoje são todas integradas. A Bolsa, ela vai e vem. Mas e os estragos que isso tudo pode provocar na forma com que as empresas se organizam? E um deles usou uma frase muito emblemática para mim, disse, falta mão de obra nos Estados Unidos. Com as tarifas impostas ao Vietnã, quem é que vai costurar os tênis da Nike nos Estados Unidos? Tem todas essas questões para serem amarradas, Thales Faria. Enquanto isso, o governo brasileiro preferiu esperar, né? O governo Lula prefere não retaliar, até por conta dessa tarifa mais baixa, 10% aqui para o país, Thales. O áudio está fechado, Thales. Abre aí para a gente, por favor. Perdão. É o hábito de não atrapalhar, eu desligo aqui. Sem problemas. Mas o Lula vai falar um pouco mais grosso do que o Alckmin, por exemplo, mas pro forma. A ideia é negociar. E aí que o Trump corre sério risco, e
se aproximar da China. Vai ter um novo encontro aí do Lula com Xi Jinping. O Xi Jinping está de olho em se aproximar do Brasil, em fortalecer os BRICS. Quer dizer, o Trump está abrindo espaço para uma aproximação dos países da América Latina e até da Europa, do mundo inteiro com a China. Isso é o que está ocorrendo. E o Brasil está de olho nesse movimento. Vai se aproximar da China, vai tentar vender para a China aquilo que os Estados Unidos não vão vender com esse aumento de tarifas, vai tentar vender e, muito provavelmente, isso, como o professor contou aí, isso deve vir a ser bem sucedido. Perfeito, Thales. Estou vendo aqui o UOL, a gente atualiza a cotação da Bolsa e do dólar. O dólar voltou a R$ 5,91. A Bolsa despencou nesse dia de volatilidade no mercado financeiro, tudo por conta das medidas do Trump. A cotação final foi de R$ 5,910, valor não alcançado desde o fim de fevereiro. O pessimismo também atingiu as negociações da B3. A Bolsa brasileira fechou em forte queda de 1,37% ao longo de todo o dia. Uma volatilidade ao redor do mundo, tudo engatilhado por rumores de que as tarifas poderiam ser suspensas em 90 dias para negociações entre Estados Unidos e outros países. Porém, agora há pouco, em entrevista lá em Washington, Trump disse que não está pensando, por enquanto, em suspender as tarifas. Vamos conversar com Paulo Nogueira Batista Júnior, que é economista e ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional.